Fala galerinha do canal, tudo bem com todos vocês? Pessoal, me desculpe aí pelo barulho, é que o pessoal tá lá no fundo lá cortando grama, então tá um barulho aí de máquina, mas vamos mesmo assim gravar aqui o nosso vídeo. Lembrando aí para os novos inscritos do nosso canal, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, ó, já se inscreve aqui embaixo e acima ative aí o sininho se você tiver interesse para receber os próximos vídeos. Pessoal, o vídeo de hoje é respondendo perguntas, né? Então a primeira pergunta que os nossos amigos aí do canal lançou foi o seguinte, foi nosso amigo aí da Casa Nova, né? Ele perguntou o seguinte: quais são os melhores meses para a captura de abelhas? No caso, ele está relacionado aqui à abelha jataí. Bom, primeiramente, a abelha jataí, lembrando que quando a gente tem um enxame bem forte, ela vai se enxamear aí tranquilamente até 4 vezes ao ano. Lembrando que no caso aqui para nós, eu já presenciei, estou falando o que eu vi, tá? Eu já capturei enxame de jataí até na época de frio. Mas a maneira certa, que com certeza vai capturar tranquilamente aí, é na época da florada, na época que tem bastante flores. Por quê? É a época que a rainha faz mais postura por conta da entrada de alimento na colônia, no caso o pólen, né? Lembrando que a rainha ela só vai fazer postura quando as abelhas estão entrando com o pólen na colônia, né? Então nesse caso ela vai estar com certeza fazendo mais postura e com certeza esse enxame vai estar enxameando, né? Mas a jataí você pode capturar aí o ano todo, né? Só não na época de muita chuva, né? Que é a época que não tem como elas se enxamearem. Fora isso, elas vão estar enxameando aí o ano todo, tá? Próxima pergunta. O Thiago Pereira me perguntou: as abelhas marmeladas são muito defensivas? Bom, quando a colônia é forte, que aí tem toda aí uma estrutura, né? Com certeza é uma abelha bem defensiva. Principalmente quando elas começam a atacar, a defender a colônia, elas depositam o própolis nas vítimas, né? Então ela costuma depositar o própolis nas vítimas. Mas também depois de um tempo, né, que você está ali fazendo todo aquele manuseio do enxame, elas param de atacar, de se defenderem, né? Então aí fica fácil para a gente dividir. Mas no caso, uma divisão, né? Se a pessoa ela já se sente muito incomodado com a questão da marmelada, então ela coloque aí, né, uma roupa de apicultor para estar fazendo aí a divisão. Certo? A próxima pergunta o Rafael Araújo, ele me perguntou o seguinte: a marmelada não precisa de realeira? Eu vou fazer um vídeo mais para você aí, vou explicar melhor, mostrando aí o enxame de marmelada, respondendo aí a sua pergunta, beleza? Então bora lá pro vídeo. Continuidade aqui, Rafael Araújo, a questão do enxame. Então vou mostrar para você aqui, explicando certinho a questão das abelhas marmelada. Então aqui nesse caso aqui, ó, a gente precisa para divisão, a gente precisa dessas crias aqui, que são crias mais novas, e essas crias aqui para fazer a divisão. Por quê? Nesse caso aqui, a gente elas vão puxar uma nova realeira, que vai nascer uma nova rainha. Pode também se encontrar realeira, já que é uma célula maior no meio delas, certo? Então, para fazer divisão, geralmente é assim. Beleza? Thiago Pereira,
como eu estava falando no começo do vídeo, então elas costumam então pousar muito na gente quando a gente abre então a questão da estrutura do ninho. Então elas vêm muito na gente para defender a colônia, depositar aí o pólen, o própolis, mas depois elas param de defender a colônia. Certo assim? Então, bora voltar lá pro vídeo. Então, de volta aqui, pessoal, o vídeo. Então você viu aí, Thiago Pereira, como que elas defendem bem a questão do enxame. Então, além delas defenderem a família, né, ali no caso das abelhas, ela deposita o própolis nas vítimas, nos cabelos, nos pelos, mas depois elas começam a já parar a defesa, certo? Voltando aqui então às nossas perguntas, dos nossos amigos aí. Então não sei se você entendeu bem, Rafael Araújo, a questão da divisão da marmelada, né? Então naquele caso ali tem como também eu procurar ali naquele meio a questão da realeira. Só que é bem mais difícil, porque são muito parecidos, né? Então existe sim uma diferença da realeira para as outras células das abelhas operárias. Então é mais fácil você pegar aí as crias novas, né? Como eu mostrei ali no vídeo para você, e também as crias velhas. As crias novas, como eu estava falando, são ali na falta de uma rainha, elas vão fazer uma junção e formar uma rainha, certo? E aí nós teremos três tipos de fases. Nós teremos a fase de crias novas, que as abelhas ainda irão nascer, né? E já teremos também as crias velhas que já estão para nascer, né? E as abelhas adultas, que no caso estará ali naquele lugar, que já nasceram, que já vão fazer todo o processo interno da caixa. Então, nesse caso, quando nós dividimos, lembrando que quando a gente divide uma marmelada, a gente faz a mesma coisa do que a gente faz com as melíponas. No caso, deixa a caixa filha no lugar da caixa mãe. Para quê? Para pegar as campeiras que estarão ali por perto. Certo assim? Então, acredito que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Qualquer coisa, pessoal do canal, pode deixar embaixo dos comentários. Se você quiser fazer alguma outra pergunta, em um outro vídeo a gente poderá estar respondendo perguntas. É um jeito que cada um estará ajudando aí o nosso trabalho, e nós, com certeza, vou perceber que vocês de fato estão bem interessados aí no nosso trabalho, certo assim? Então, prosseguimos aqui as perguntas. Lucas Machado me perguntou o seguinte: quando devo dividir a mandaçaia e quantas vezes por ano? Quantas vezes por ano, no caso, que eu devo dividir aí a mandaçaia? Foi a pergunta que ele disse. Bom, as abelhas mandaçaia, no modo geral as melíponas, quando que eu sei que eu posso dividir? Quando eu percebo que a colônia ela tem bastante campeira, né? Bastante discos velhos que já estão nascendo, né? Então aí nós vamos fazer essa divisão. Se a colônia ela não tem muita cria velha que já está nascendo, né? Então, e nem muitas campeiras, então eu não posso fazer essa divisão. Por quê? Se eu fazer essa divisão, eu estarei enfraquecendo o enxame, tá? Então a gente só pode dividir o enxame quando tiver bastante campeira e quando tiver bastante discos nascentes, certo? Próxima pergunta foi o Leandro. Quanto tempo tem esse enxame de mandaçaia? Foi a questão ele fez a pergunta que ele viu da mandaçaia que nós fizemos aí a divisão. Bom, na verdade, esse enxame que nós dividimos aí, ele tem mais ou menos em média de 2 anos que nós temos já aqui no projeto, tá? E eu só dividi ela
Agora, porque no começo, como ela estava se adaptando a esse lugar, a gente estava fazendo aí uma experiência, então demorou um pouco para mim fazer essa divisão, porque eu estava com medo de fazer divisão e ela não se adaptar e perder o enxame. Então, certo assim. E também nós dividimos ela naquele curso que teve aí o ano passado, que inclusive no vídeo aí tem a divisão do professor Davi Sayadar, que fez aí a divisão, explicando aí como é que faz a divisão da Mandassai, certo? Próxima, na mesma pergunta ele disse o seguinte: quantas vezes você alimenta por semana? Bom, eu alimento as abelhas por semana, geralmente eu alimento 2 vezes na semana, tá? E também posso alimentar mais? Bom, o certo é a gente não estar abrindo muito a colônia. Por quê? Porque a rainha ela tem um cheiro, que é o feromônio, que era para manter ali a colônia organizada. Lembrando que as abelhas são organizadas no ninho por conta desse cheiro que a rainha tem, o feromônio, né? Que ela mantém aí a colônia do ninho. Então a gente não pode estar ficando abrindo muito. O certo é a gente fazer a alimentação externa da colônia. Tem outros vídeos aí, já vi vídeos na internet de pessoas fazendo alimentadores para abelhas. Em uma outra ocasião, mais para frente, não sei quando ainda, eu poderei estar fazendo sim um vídeo de alimentação externa. É o melhor método para a questão das nossas abelhas, não está abrindo muito internamente da colônia, né? Lembrando que quando a gente abre uma colônia internamente, querendo ou não, elas acabam sofrendo aí um choque, né? Porque dentro da colônia é uma temperatura, fora da colônia é uma outra temperatura. Então vai afetar mais a questão das crias novas que estarão nascendo aí, né? Certo assim, vamos para a 6ª pergunta. Wilson Cavalcante, ele fez a pergunta sobre relacionado à alimentação para as abelhas, que a gente fez aquele vídeo aí anterior sobre a questão da alimentação. Eu dou xarope para jataí, mas eu tenho que retirar para não azedar? Bom, olha, lembrando que alimentação para jataí a gente não vai colocar um copo grande, a gente vai colocar o tamanho de uma tampinha de dessas de refrigerante PET de 2 litros, tá? Porque senão é muita coisa. Lembrando que também tem que colocar bastante pauzinho para elas não morrerem afogadas. Então, voltando então para sua pergunta, bom, não só a jataí, como qualquer outra abelha, né, no modo geral das abelhas sem ferrões, com ferrão também, a alimentação a gente coloca lá, né, internamente da colônia. Se as abelhas não consumirem aquilo ali em um dia, então eu tenho que retirar o alimento. Se elas não consumirem, porque geralmente elas têm bastante alimento interno da colônia, tá? Então, se a alimentação elas não consumirem todo em um dia, então eu tenho que retirar para ela não azedar, certo? A 7ª pergunta, o Cláudio me fez uma pergunta seguinte: pode aproveitar os potes vazios do enxame para colocar o xarope? Bom, se os potes estiverem vazios, você pode sim aproveitar ele, colocar todo o alimento aí para o xarope para as abelhas. Caso contrário, se ele estiver cheio, você pode estar colocando mais um pouquinho de xarope em um outro recipiente. Mas se elas não consumirem, como eu tinha falado aí no vídeo aí,
você tem que retirar esse xarope para não azedar a questão do enxame, certo? Próxima pergunta é o Lucas Machado. Ele falou o seguinte, para mim fazer um vídeo para explicar melhor aquele modelo de caixa WF. Então, em uma outra ocasião que a gente tiver aí uma colônia bem caprichada da questão, que tiver bastante alimento no modelo de caixa WF, eu poderei sim fazer um vídeo aí para estar aí mostrando para você como é que a gente retira o mel desse modelo de caixa WF. Só adiantando já, naquele modelo de caixa WF, como que a gente colhe o mel? Bom, a gente faz lá uma base, né, um tipo de base para manter essa caixa, né, na mesma posição, né, um pouquinho meio inclinado, não muito, para não afetar aí a questão do enxame. E geralmente a gente passa uma faca, né, na parte de baixo ali, que é onde vai ficar todo armazenado o mel. A gente vai passar uma faca, a questão de meio milímetro um do outro, assim, bem, né? Com a faca passando nesses potes de mel para ser rompido. E já coloca ali uma bacinha com um paninho. Geralmente eu uso pano de organza, que é um pano bem fino. É um pano que tudo que é impureza fica nele. Então aí a gente só dá aquela recortadinha, espera o mel, né, escorrer bem. E assim que ele escorrer, a gente já volta a caixinha para o lugar, tá? Mas aí em uma outra ocasião a gente estará aí voltando aí, mostrando para você o vídeo, como colher o mel desse modelo de caixa WF, certo? Esse modelo de caixa, só para você entender um pouquinho, ela é estilo imitando como se tivesse na natureza, porque você pode perceber que esse modelo de caixa ele não tem nada de mais, é uma caixa simples, só apenas com uma divisória ali para manter a estrutura na parte de cima o ninho e toda aquela parte de baixo onde fica armazenado aí o alimento, certo? Então, em uma outra ocasião nós estaremos voltando aí mostrando para você um vídeo desse modelo de caixa WF. Meus amigos, hoje nós vamos ficando por aqui com essas perguntas que nossos amigos lançou aí no nosso canal. Participe você também do nosso canal, deixa aí nos comentários as suas perguntas, dúvidas, aquilo que eu sempre falei. Se a gente não saber, a gente vai buscar e depois estaremos aí respondendo aí as perguntas de vocês, certo? Assim, meus amigos, para os novos inscritos que nós estão chegando no nosso canal, sejam bem-vindos. Capricha no joinha, pessoal. Ó, eu tô vendo que o pessoal tá vendo aí os vídeos e não deixa o joinha, isso conta muito, hein? Aí depois as pessoas falam: ah, você não lançou vídeo? O joinha também, ele mostra para vocês aí os vídeos que a gente lança. Então o joinha conta muito, tá? Isso ajuda muito aí o nosso canal. Então não esquece de caprichar aí no joinha. Se você não é inscrito, já se inscreva. A inscrição é aqui embaixo. É gratuito, você não vai ter trabalho nenhum, é só ativar o botãozinho abaixo aí do YouTube, inscrever. E você quer estar por dentro dos nossos próximos vídeos, então ativa o sininho e ajude a divulgar o nosso canal. Mais uma vez, nossa meta agora é chegar aos 100 mil inscritos, os 10 mil inscritos, certo? Até o próximo vídeo, grande abraço a todos vocês e fique com Deus!